Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao Juliano Votre Inácio, que fez a seguinte pergunta. Fernando, eu estou cortando umas peças aqui na minha serra circular e estão aparecendo umas marcas de queimado. O que está acontecendo? E como resolver esse problema? Então vamos entender primeiro o que está acontecendo, as causas, o fenômeno, o que é um queimado na madeira, para a gente poder dar a solução, falar das causas e falar das soluções. Então, primeiro eu vou pedir para a minha camera woman mostrar aqui para a gente pedaços de madeira com marcas de queimado. Deem uma olhada aqui, ó. Essas marquinhas aqui que não são as marcas naturais da madeira, certo? E aqui mais intensas, perfeito? Mostradas aqui. Então aqui esse monte de pontinho aqui, ó, essa região aqui, isso é marca de queimado. Isso aqui não é a coloração natural da madeira, tá? E eu escolhi essas peças que tem essa cor justamente para destacar, isso é frejó, destacar a marca de queimado daquilo que é natural da madeira, tá? Então, por que está acontecendo? Por que essas marcas estão acontecendo? Estão acontecendo porque a temperatura está subindo nessa região, ou subiu nessa região, e efetivamente a madeira foi queimada, tá? E por que a temperatura subiu? A temperatura subiu porque a gente teve atrito de alguma coisa continuamente com essa região aqui da madeira, tá? E atrito do quê, pessoal? Então vamos lá, vamos pensar no processo de corte, tá? E o que pode ter atritado. Então, você chega na serra, por exemplo, vai fazer um corte longitudinal, onde é mais comum isso acontecer, E você está aqui passando a sua peça de madeira, qualquer que seja a quantidade de corte que você vai fazer aqui, mais para lá, mais para cá, E aí, o que acontece é que o disco, sejam eles os dentes, seja esta parte do disco, o corpo do disco ao invés dos dentes, fica sendo atritado com a madeira. Nesse caso aqui, ó, essa marca de atrito aqui foi a marca dos dentes e, neste caso aqui, foi o próprio corpo da serra, tá? O corpo da serra que pegou aqui, atritou e queimou a madeira. Então, quais são as causas disso? Elas são basicamente derivadas dos seguintes fatores. Primeiro, se você tiver uma guia de corte longitudinal que está fechando em relação à serra, você começa a fazer o corte aqui e a madeira é empurrada contra o disco de serra, tá? Porque você tem um fechamento da guia longitudinal, da guia paralela, contra o disco. Essa é uma das causas. Outra causa também bastante frequente, dente do disco de serra mal afiado, tá com afiação ruim ou com sujeira nos dentes, tá? E aí você não tem um bom corte, você pode ter o atrito dos dentes com a superfície da madeira, Ou mesmo, se o corte não foi bem feito, do atrito da madeira contra o corpo, A velocidade de alimentação também é importante. Em geral, velocidades muito baixas, em que a madeira fica bastante tempo em contato com uma parte específica da serra, sempre a mesma parte ali, acabam causando a queima, ou seja, baixa velocidade. Eventualmente, você pode ter problema também com a alta velocidade, se você quiser fazer com que passe mais madeira aqui do que a máquina é capaz de cortar. Então você quer empurrar a peça com uma velocidade muito grande, uma madeira dura, a serra não consegue absorver esse corte porque não tem potência suficiente para fazer esse corte, Você começa, às vezes, em geral, madeira muito dura, madeira de fibra muito fechada, Você vai com muita vontade, Quando você vai com muita vontade, a serra não admite essa velocidade toda de alimentação, não consegue abrir bem o caminho da madeira, começa a pegar e começa a queimar. E uma última causa, estou falando aqui de corte longitudinal, que pode acontecer, embora não seja frequente, às vezes quando você faz o corte da madeira, pode acontecer de durante o corte, por tensões internas, a madeira empenar. Na hora que ela empena, ela faz força contra a guia lateral, a guia de corte paralelo, a guia longitudinal, a paralela, é empurrada de volta contra o disco e aí acontece a queima. Tá? Então, no corte longitudinal, são essas as principais causas.
A gente pode ter esse efeito também no corte transversal. Em que situação? Imaginem que eu estou fazendo um corte aqui, tá? E seja porque a serra não chegou, não deu altura de serra, né? Vamos fazer assim para mostrar melhor. Seja porque não deu altura de serra. Então, se você está fazendo um corte em que a peça fica assim, você não consegue cortar toda a espessura, né? O teu disco de serra não alcançou a peça toda. Quando esta peça aqui desce, né, ela está ligada aqui em cima, você retirou o material daqui de baixo, né, ele foi cortado, você tem aqui um efeito de alavanca feito pelo peso dessa peça, e aí esta peça faz peso contra a serra, faz força contra a serra, e aí o disco de serra encontra esta peça aqui, se atrita e também queima, certo? Essa é uma causa provável também, ou mesmo quando o disco está todo para cima, você está fazendo um corte transversal aqui, ainda tem madeira ligando aqui atrás, você não concluiu o corte, e aí a madeira faz isso, ela abraça o disco de serra. Quando ela abraça o disco de serra, né, há uma pressão contra o disco, do material contra o disco, e de novo você tem a queima, ok? Para resolver esses problemas, né? Bem, se você está com a sua guia paralela fechando, você tem que fazer com que ela esteja abrindo um pouquinho em relação ao disco, no mínimo paralela, desejavelmente abrindo um pouquinho, coisa de 1/10 aí, não mais do que isso, já é mais do que suficiente para você fazer um corte limpo. Limpar o disco, né? Ter um disco afiado para fazer seu corte, né? É outra providência para evitar esse tipo de problema, e acertar a velocidade de alimentação, né? Se você tiver uma peça de rascunho, de teste, para você ver como é que aquela madeira se comporta com diferentes velocidades, para quando você for cortar a peça definitiva, você saber a velocidade de alimentação que não vai provocar queima. Muita velocidade ou pouca velocidade, especialmente as velocidades mais baixas, causam as marcas de queima na peça de madeira, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina, no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?